de Jesus Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, que Jesus nos abençoe na tarefa da divulgação do Espiritismo. Nós estamos em sintonia com a rádio portaldaluz.com e com a Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença aqui conosco. E que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Porque começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. As questões relacionadas à sexualidade representam um assunto corriqueiro nos dias de hoje. Considerado tabu há décadas atrás, é hoje abordada com frequência entre os meios de comunicação, muitas vezes sem o cuidado adequado, gerando dúvidas e abusos, tanto em relação aos excessos como em relação à repressão. O crescente aumento da sensualidade, a supervalorização do corpo e sua superexposição e a banalização do sexo são sinais da supremacia dos instintos animais sobre o amor em plenitude. Como podemos harmonizar amor e sexualidade? Como o Espiritismo relaciona estes dois assuntos? Como fazer da sexualidade um instrumento de renovação de energias, de doação e recepção de carinho e amor? Bem, estas são algumas das questões que nós vamos tratar agora, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre amor e sexualidade. E para tratar deste assunto, nós convidamos Odileia Ferraz. Ela é psicóloga e expositora espírita. Seja bem-vinda, Odileia. Muito obrigada, Yasmin, pela essa oportunidade de trabalho. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a Odileia pela primeira vez. Eu disse, meu Deus do céu, que show! Uma pessoa dedicada há anos seguidos a estudar a doutrina espírita, mas também na sua profissão como psicóloga, descerrando uma série de questões tão significativas à luz do Espiritismo para todos nós. E essa questão da sexualidade e do amor é uma questão muito significativa para a nossa felicidade, não é não, Odileia? Muito, Yasmin. Muito significativa, e a gente vê o quanto Jesus nos chamou a atenção quando aquela passagem da mulher adúltera, ele fala, né? E aí, você cometeu o pecado. E quem não cometeu, que atire a primeira pedra, e ninguém atira a primeira pedra. Então você vai ver que essa situação da sexualidade já está em nosso inconsciente e vem no caminhar das reencarnações com as dificuldades e os problemas. Às vezes esse tabu muito grande em não falar, né? E o que não é dito fica de acordo com vários pensamentos, às vezes nem sempre adequados. Então essa necessidade da gente falar, poder estudar, refletir, e os benfeitores vêm nos trazer isso muito através da literatura espírita. É verdade. E a gente começa pensando qual a função da sexualidade, né? A função da sexualidade é apenas para trazer novos companheiros através da reencarnação? Esta também, mas não é só essa, né? Então a sexualidade é uma energia, é uma fonte criadora que nós temos e que não é somente para fazer a procriação, mas para que a gente possa fazer essa troca de energia com as criaturas, para que possa ser canalizada muitas vezes e ser ligado à criatividade, ao trabalho no bem. Então, é uma energia, é um dínamo que nós temos em que traz junto de nós essa potencialidade que a gente tem para construir, para fazer, já que somos co-criadores, como Deus nos dá esta oportunidade quando a gente reencarna. Então, esta energia sexual, ela também é para procriar, mas principalmente por uma troca energética das criaturas, um alimento da alma, daqueles realmente, principalmente, Yasmin, quando há como base o amor.
Porque quando o sexo ele se impõe sem o amor, ele frustra e ele traz profundamente algumas e várias insaciedades. E aí começa o desvirtuamento que às vezes a gente vê. E ele não é mais esse alimento da alma, como ele pode ser nessa troca energética, além da função, né, de procriar, que ele também se faz presente. Gente, nós estamos conversando com a Odileia a respeito de amor e sexualidade. E ela acaba de nos falar que essa energia sexual, pelo que eu entendi, é uma energia que pode ser utilizada para a criação, para a realização de várias questões de trabalhos. Quando, por exemplo, eu estou elaborando uma música, quando eu estou trabalhando num texto, quando eu estou limpando a casa, essas energias criadoras, então, dizem respeito à energia sexual? Sim, Yasmin, né? Você repara que nós estamos saindo agora do período das Olimpíadas, né? Mas quando os atletas vão até, principalmente no jogo de futebol, a gente vê isso com uma determinada frequência, que o atleta vai jogar, o técnico coloca todos para a concentração. Né? Para que não, muitas vezes reclamam porque não tem o contato tanto com a família, mas para que aquela energia que ele tem seja colocada toda e aplicada no jogo. Então a gente vê que é uma energia criadora, é uma fonte, né? Um dínamo para que a gente possa colocar, possamos canalizar em várias situações e também nessa troca energética quando os casais se encontram, e Emmanuel e André Luiz falam muito disso, que quando um casal se ama verdadeiramente e ao ato sexual envolvido no amor, é uma troca energética onde perispírito e perispírito se encontram numa situação de leveza, de que só o amor pode nos trazer e nos sustentar. Olha que coisa fantástica, né? Esse depoimento da Odileia, que nos abre o campo para a compreensão dessa energia sexual que todos nós temos e que nós iremos canalizar de acordo com os nossos interesses, com os nossos pensamentos. Então nós podemos utilizar essa energia para grandes criações no bem, para o nosso processo evolutivo. Agora nós percebemos, Odileia, que há uma contrapartida. Quando nós utilizamos o sexo apenas para um prazer físico momentâneo, sem um relacionamento de envolvimento amoroso, parece que há uma drenagem. Eu tenho companheiros que inclusive fazem esse depoimento, né? Parece que a energia drena e não se recebe nada, não é isso? Exatamente. Vem a frustração, o vazio e alguma coisa que dá saciedade, porque aí vai a procura, porque se sente, como você falou, é como se aquela energia toda sai. Quando há o amor, não, há uma troca energética, né? É um alimento, é algo que se retroalimenta um com o outro em função do sentimento que envolve. Então essas criaturas a gente observa em situações às vezes quase que patológicas, Yasmin, entrando às vezes por caminho de muito sofrimento, que há essa sensação de vazio e uma falta de energia muito grande, que vai acabando, que vai se esvaziando. Não há um aproveitamento maior, porque não há o vínculo afetivo, o vínculo que há magnético entre aquelas criaturas. E aí nos chama a atenção, como você disse no início, atualmente a mídia traz para nós essa situação tão banalizada, dita, né? Então ficou vulgarizado. Mas de que forma a gente tem que encarar hoje a liberdade sexual numa situação da libertinagem, que leva a esse esvaziamento? E daí, como Emmanuel nos traz no livro Vida e Sexo, o controle, a educação necessária para um aproveitamento, né, dessa dádiva divina que é essa energia sexual que Ele deu a todos nós. Que, se bem canalizada, pode nos levar à plenitude, à alegria de viver, nós nos sentimos cada vez melhores e mais saudáveis, mas que, se utilizada apenas como um veículo de mero prazer, onde não se utiliza o outro, vai acabar nos trazendo um vazio, uma frustração tão grande que gera um possível vício, né? Porque aquele vazio faz com que você busque novamente, aí dá aquele vazio ainda maior, aí você busca novamente, e aí você vê tantos desvios nos vícios da sexualidade, não é? Forma um círculo vicioso. Você vê companheiros e companheiras que não há procura insana, né, por parceiros, às vezes sem saber os nomes, não ter relacionamento de base,
E aí voltamos a Jesus quando ele fala ama ao próximo como a ti mesmo. E nesse momento do meu vazio existencial, que eu vou na busca do outro, numa procura insana, eu não estou primeiramente me amando. E aí acabo também não amando o outro. Porque não dá para amar o outro se eu não amo. Porque amor é equilíbrio. Por isso que Jesus fala, ama o próximo como a ti. Nesse momento eu equilibro a balança e aí o amor vai e sai em plenitude, não é? E agora quando não tem, é essa procura que causa cada vez mais ansiedade e se vai de pessoa a pessoa num vazio existencial que tem que começar primeiro na situação da pessoa se amar. Olha só que interessante, Odileia. Eu vou até buscar aprofundar um pouco mais isso, porque é comum hoje em dia nós percebermos que aquelas pessoas que não têm um parceiro naquele momento, elas ficam ansiosas como se houvesse uma necessidade primordial de ter esse parceiro. Então vão ou uma parceira, aí vão naquela busca desenfreada, como fala Odileia, e isso causa uma espécie de perturbação. Qual seria o procedimento ideal para aqueles que, primeiramente, vamos falar daqueles que ainda não têm ninguém ou que se desfizeram um relacionamento e que eles desejam continuar ou ter uma oportunidade de relacionar-se, mas que muitas vezes ficam num afã, aí vão em tudo quanto é festa, vão em todos os barzinhos, vão naquela situação meio perturbadora. Como você orientaria? Nessas situações, como você falou, terminou um relacionamento, e agora? Primeiro eu vou vivenciar o que acabou. Esse luto é necessário, até para que eu possa refletir o que foi que deu errado, o que de minha parte também não foi correto e que acabou essa situação não se dando conta, esse relacionamento não se prolongando. Então, primeiro eu tenho que ajustar, acalmar, pacificar. E se eu tenho essa sensação, essa atração, canalizo essa energia para o esporte, para cuidar da saúde, como você trouxe, nas formas criativas que a gente tem. Mas primeiro eu preciso resolver aquela história que se encerrou. Avaliar, sem desculpa, né? Também sem sentimento de culpa, mas poder ver o que deu errado naquela relação. E a partir daí, acalmar, e aí caminhar, está aberto a novas oportunidades, não é? De conhecimento das criaturas, embora a gente percebe que as pessoas ainda têm com o amor uma situação muito fantasiosa. Você repara que até a simbologia do casal, o ciclo do amor é Romeu e Julieta. Um amor que foi errado, que acabou de uma forma trágica, né? Com vários problemas, com várias situações. Tem pessoas que acham que amar é sofrimento. E não é isso, né? O amor traz plenitude em cada um de nós. Então é ter a paciência. E como essa busca insana causa desconforto, causa muitas vezes situações desastrosas, do qual nós vemos aí, porque as pessoas não se preparam. Então, antes de eu procurar do amar ao outro, eu preciso me amar. Até para não colocar na mão do outro a minha felicidade, que é minha. Quando eu junto com a outra criatura que eu me amo, eu vou somar. E não a gente sugar como um parasita que puxa da outra situação e a gente vê o amor posse, né? O ciúme, e aí começa o desvirtuamento. Então é primeiro parar, acalmar e caminhar com tranquilidade para que possa novamente recomeçar. E aí se reconstruir e observar que nós não somos uma metade que está em busca de um outro para fazer um encaixe perfeito, porque nós somos uma individualidade, não é verdade? Isso. Então nós precisamos sentir prazer conosco mesmos. No momento que a gente começa a se cuidar, a sentir prazer, a se orientar na busca de algo que realmente traga um prazer, que nos traz plenitude, aí as coisas vão se encaminhando e a gente entra numa vibração boa e acaba atraindo uma situação muito melhor, não é isso? E naturalmente, como você falou, às vezes pessoas, né, se separam e moram sozinhas, não fazem a comida que gosta, não se cuidam. Eu não vou fazer comida porque eu moro sozinho, mas você mora com a pessoa mais importante para você, que é você mesmo, né? Não é a situação do egoísmo, mas é a situação do auto-amor, do equilíbrio. E esse auto-amor, diferenciado do egoísmo supremo, o auto-amor é quando eu percebo as minhas dificuldades, sei dos meus defeitos,
faço esforço para melhorá-lo, mas mesmo assim eu entendo como criatura de Deus, criatura única, e naturalmente eu acabo encontrando uma pessoa. Quando a criatura está bem equilibrada e feliz, Yasmin, ela é como se um campo magnético favorável se estabelece e ela atrai companheiros na mesma faixa. Né? Quando eu estou em desequilíbrio, num egoísmo, numa situação, às vezes, de muita tristeza e muita ansiedade na procura do outro, o meu campo mental, o meu campo magnético também se estabelece, mas desequilibrado. Às vezes vai se conectar comigo quem? Criaturas problemáticas, difíceis, numa mesma sintonia. E a gente vai ver aí a situação do pensamento, que é fundamental para todos nós. Olha só, a Odileia falando assim com uma propriedade tão grande, eu estava me lembrando que nós, na realidade, precisamos tratar no nosso jardim para que os pássaros venham, né, e encontrem um jardim maravilhoso. Então nós precisamos nos tratar das nossas emoções, buscar um apoio, muitas vezes profissional, para nos equilibrarmos, para termos alguém com quem nós possamos realmente tratar de reflexões muito aprofundadas sobre nós mesmos. E aí a gente vai caminhando, buscar a casa espírita, as leituras edificantes, o passe, um trabalho voluntário, tudo isso vai enchendo a nossa vida de alegria. E aí as coisas vão se encaminhando bem. Agora, Odileia, tem situações nas quais a pessoa ela vive uma vida absolutamente difícil, com companheiros difíceis, e ela se sente como que prisioneira de determinadas situações, acreditando que ela não nasceu para ser feliz. Isso a gente vê muito na casa espírita, porque eu fiz muito mal no passado. Então agora eu tenho que apanhar muito, eu tenho que ser muito traído, muito traída, eu tenho que passar por essas situações, abaixar a cabeça e aceitar essa situação para que eu não volte futuramente com essa criatura que eu estou hoje. Já ouvi tanto isso. Quer se livrar daquela eu quero me livrar, mas então vou deixar me livrar da próxima encarnação para não vir mais com ela, né? Porque se eu me caso e se eu estou com ela, eu tenho que permanecer nesse estado. E isso nós temos que analisar muito, porque é um ponto muito nevrálgico. Muitas vezes a gente tem que continuar mesmo, né? Em algumas vezes sim, em outras, Yasmin, a gente vai ver que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz referente ao divórcio. E quando você me falou, lembrando de Jesus, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, não é bem-aventurado felizes os que sofrem, é como se sofre. Então é tudo, cada caso é um caso. Então, como você falou, a pessoa que está num relacionamento, né, o relacionamento afetivo, ele não tem que te dar lucro, mas ele não pode te dar prejuízo, porque o amor é equilíbrio. Então, se há uma situação, como você falou, já extrema, né, onde há agressão física, agressão psicológica que há, a criatura analisar. A gente faz tudo o que pode para que aquilo possa fluir, mas chega um momento em que a pessoa vai identificar que é momento de se respeitar e respeitar o outro irmão. Né? Às vezes não dá para vivermos na mesma casa, mas podemos se tornar até pelo menos pessoas que se respeitam. E a gente vai ver em função dos filhos os traumas que vão criando. Então não é que temos que ficar com o outro para sofrer. Não há planejamento reencarnatório, né, daquela criatura que ela veio para sofrer. O planejamento reencarnatório é que a gente vem para aprender, para progredir. E às vezes realmente chega um ponto que não dá para ficar, mas aí é respeitar, mas fazer tudo dentro de uma ética, né? De uma conversa, de uma aceitação, de um respeito a si e ao outro também, para poder caminhar. Vamos voltar em outra encarnação? Sim, mas a gente fez tudo o que podia. Aí é num outro momento, num outro instante, com outro preparo. Até com uma maior maturidade. Com certeza. Né? Mas também não podemos ir a um contraponto disso, que é aquele casal, aquelas criaturas, que na primeira situação largam tudo, né? Vou para a casa da minha mãe, a célebre frase. E ficam aonde não fixam realmente com ninguém, porque na primeira história vão embora, terminam e não entendem. Na fantasia que vai encontrar o príncipe ou princesa. Quando o planeta é de provas e expiações, os príncipes aqui são tão problemáticos, as princesas, né? Não é verdade? Todos com dificuldade. Então é essa fantasia que a gente vai fazendo. É ver o outro como o outro é.
e não como nós queremos que o outro seja. Dizem, achando que vai mudar, quando casar muda, a pessoa muda se ela desejar, se ela quiser. Então eu tenho que ter essa noção, né? Esse que eu amo, eu gosto realmente como ele é. Os defeitos que tem, dá para eu levar, administrar. Ele também consegue administrar os defeitos do qual eu tenho, que eu não posso perder isso de foco. Agora, ter a certeza, ter uma relação. Quando passa de um determinado limite, né, aí a gente precisa se respeitar e respeitar o outro. Com toda a ética, com toda a moralidade. Mas tem hora que, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, né, colocado o divórcio, uma separação, onde em verdade já se está separado, porque já não comungam a mesma ponto de vista, o mesmo caminho a seguir, mas já estão em caminhos diferenciados. Mas é sempre caso a caso. É caso a caso, e nós temos que pensar muito, porque muitas vezes o outro, ele nos traz uma carta para renovação, ele nos espicaça naquilo que nós precisamos nos conhecer melhor para melhorarmos. Então, às vezes, nós não queremos processo educativo, nós queremos apenas facilidades, né? E não podemos ter nenhuma relação, né? Porque todas elas têm os seus momentos difíceis e nós podemos avaliar. Agora, é como falou Odileia, né? Às vezes chega num ponto, né, que nós percebemos que realmente vai ser catastrófico, né, para ambas as partes. Então, muita oração, muita calma, vigilância, oração dentro de casa, porque nós temos muitos recursos espirituais que nós podemos utilizar para manter um equilíbrio ou para reequilibrar uma situação que não esteja bem. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes, vamos ficar com mais um musical, Ser Criança, de Alan Filho, e nós voltamos já já. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixe abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz.
Obrigado. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o DVD Centenário Jorge Andréa. O jornalista André Trigueiro entrevista Jorge Andréa, médico e estudioso do Espiritismo, que apresenta suas profundas reflexões sobre a ciência da nova era. Como um jovem cientista pioneiro da medicina do futuro, ele anuncia esse tempo com a força da sua pesquisa, com a energia da sua intuição e com a alegria das suas certezas. Você vê a ânsia do indivíduo. O indivíduo está, por exemplo, só na matéria, mas ele quer alguma coisa. Está faltando o espiritual. É natural isso. Esta é a homenagem do Instituto de Cultura Espírita do Brasil e do Clube de Arte, nas comemorações do 100º aniversário de Jorge Andréa. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. É isso aí, gente, a Web TV Nova Luz. Ela precisa se manter e ampliar os seus projetos de divulgação do Espiritismo. E eu convido você a se tornar um parceiro da nossa TV Nova Luz. É simples, entra no site tvnovaluz.com, clica lá no botão Seja um Parceiro e aí você vai poder estar conosco nesse projeto. Eu quero você mais perto da gente, nós estamos juntos, porque uma andorinha só não faz verão, né? E nós estamos imersos nesse processo com tantos amigos, companheiros no Brasil e do mundo. É uma delícia a gente ver que a gente é assistido lá no Japão, não é, Wilson? A gente está lá na França, a gente, né, Marie? A gente está lá na Inglaterra, o Augustinho lá da Argentina, a Marlene lá nos Estados Unidos. Tantos companheiros, olha, nós estamos sendo assistidos por 81 países com regularidade, isso não é uma bênção?
Não é? Então, é assim, não há quantidade de casas espíritas para fazer frente a essas necessidades. Então, nós precisamos mesmo da internet, nós precisamos de webs que possam ir levando esse conteúdo doutrinário, mas um conteúdo com justeza. Porque nós temos muita atenção com relação a isso. Nós estamos trabalhando com os fundamentos mesmo da doutrina espírita, nos trazidos por Allan Kardec. Porque há muito material aí fora, né, que se diz espírita, inclusive material mediúnico, né, vem por médios, mas que você vai ver ali no livro, não é espírita. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? A gente aqui está muito atento. Então, olha, eu convido vocês a participarem da TV Nova Luz juntinhos. E eu estou conversando com a doutora Odileia Ferraz, ela é psicóloga, que trabalha com essas questões da sexualidade. Eu tive a oportunidade de assistir a fala da Odileia numa palestra belíssima, ela tratando de assuntos que são realmente muito difíceis, muitas vezes, de serem abordados, porque tudo que traz a sexualidade trabalha muito a nossa emoção. E aí ela, com essa justeza, essa facilidade que ela tem, ela traz esse carinho, essas orientações. Odileia, nós estávamos falando das dificuldades de relacionamento, né? Conjugais. Mas a gente muitas vezes tem uma certa dificuldade de criar uma ambiência no relacionamento que favoreça. Então, alguns relacionamentos, eles tinham tudo para serem muito felizes, mas a gente vai fazendo umas escolhas estranhas e vai deixando a barca ir para campos tão difíceis. O que você nos orienta no dia a dia do relacionamento? Yasmin, de base, né, o que a gente fala, e fundamental, como você até trouxe no primeiro bloco, é referente ao culto no lar. A gente não pode esquecer disso. O culto no lar é uma base para que a gente mantenha harmonia, para que a gente sabe que aqueles companheiros que estão no meio familiar, Joana de Ângeles nos traz que família é um grupo de espíritos geralmente desajustados, necessitando de pronto restabelecimento, né? No mínimo respeito. Então, o culto no lar nos ajuda muito nesse sentido, para que a ambiência se possa ser favorável e ser facilitadora daquelas possibilidades de mudança. Uma outra coisa é que cada um possa se ver a si mesmo. Quando Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos lembrando Sócrates, ele fala, conhece-te a ti mesmo, né? Então a gente precisa perceber determinados sinais que às vezes acontecem. No livro SOS Família, Joana de Ângeles nos traz alguns sinais quando aquele relacionamento está indo por caminhos complicados. E ela fala silêncios injustificáveis. As pessoas estão juntos, mas estão em completo silêncio. Outro dia, agora, atualmente, a gente tem visto as pessoas, cada um num celular, né? Não se falam, completo silêncio, mas cada um ali. Ou cada um num quarto assistindo televisão, às vezes até mesmo no mesmo canal, mas separados. Então, silêncios injustificáveis, né? Quando a gente já toma decisão sem consultar o outro, saber. É uma vida em conjunto, é uma equipe. Às vezes no trabalho, a gente trabalha tão bem em equipe e em casa não trabalha em equipe, não pergunta, não fala, não coloca os sentimentos do amor. O amor precisa chegar. A gente ressalta muito o que é errado, né? Para os filhos falamos dos defeitos, dos erros. Tivemos um companheirinho, mais ou menos uns 16 anos, que ele chegou reclamando na evangelização, Odileia, olha só, eu tirei 3 em matemática, e minha mãe falou muito, disse que eu errei. Aí quando foi agora, nesse sábado, estudei, tirei 8 em história. Quando eu cheguei, eu pensei que ela ia me fazer um elogio, ela falou, tu não faz mais do que a sua obrigação. E ele ficou arrasado, ou seja, tirando 3 em matemática ou 8 em história, ele não te recebe elogios. Então, vê o que o outro tem de bom. Quando a gente começou a namorar essa pessoa, não foi por alguma coisa que nos atraiu? Será que isso desapareceu? Será que eu também estou me cuidando de mim para mim primeiro e depois para o outro, né? Cuidar das situações da casa. Às vezes a gente guarda louças, toalhas para um grande evento, e se esse evento nunca chega? Faça daquele almoço, daquele jantar, por mais simples que seja, um acontecimento, Yasmin. Shakespeare traz para nós, né, esse grande teatrólogo, ele fala assim, ao se despedir de alguém, faça com todo amor e carinho, porque talvez seja a última vez que você o veja.
A doutrina espírita nos traz que não vai ser a última vez, pode ser a última vez fisicamente, né? Mas a gente aproveitar as relações, fazer aquele encontro na hora das refeições, estar junto, olhando no olho, perguntar, tá tudo bem? Você está feliz? Né? Isso para o filho, para o marido, para o namorado, já está começando um relacionamento. Então são essas coisas que vão ajudando os relacionamentos a se fortalecer. Porque as pessoas acham porque casou, não precisa mais conquistar. E a conquista é diária, né? O se aprontar, o cuidar daquela relação. Como uma planta que a gente põe água todo dia, que a gente tem que botar às vezes um pouquinho no sol a mais. Então as relações precisam ser cuidadas. A sexualidade, para acontecer o ato sexual, ele é muito rápido se nós formos ver. Né? Demora 3 minutos o ato fisiológico, biológico em si. Agora, com o amor, o ato sexual aumenta, né? É o tempo, vai trazer a saciedade, a tranquilidade, é o carinho que envolve. E isso é durante o dia inteiro. Esse carinho, esse amor que vai dar o tom, é o colorido da vida, é o sentimento que a gente brota e precisa cultivar dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, com todas as criaturas. E aí as relações vão se modificando. E não exige tanto, que a gente exige muitas vezes. Isso a gente faz muito, e essa era a pergunta, porque quando nós vemos alguma coisa que não nos satisfaz, ou que nós achamos que não está de acordo com aquilo que a gente quer, nós só ficamos focando naquilo. Então a gente acaba só focando nos defeitos, e a nossa fala com o outro é apenas para uma exigência de alteração de comportamento. É lógico que a gente também tem que conversar de vez em quando sobre isso, mas a gente também tem que colocar para o outro o que nos agrada, porque senão a relação fica uma espécie de cobrança eterna e ninguém gosta disso e ninguém aguenta muito tempo essa cobrança infinda, né? E as coisas são ditas no momento em que há briga, a situação. Então o copo já está cheio, vai transbordar, bate uma gota, transborda. Então a necessidade de se conversar num momento de tranquilidade, mas não com acusações, né? Porque você fez isso e trazendo como a gente se sente. Olha, eu me senti tão triste naquele dia, né, que você falou, mas foi dessa que forma que foi. Às vezes o outro não foi naquela forma do qual eu pensei. Briga de casal é interessante, cada um pega um baú imaginário, né? Aí quando um fala, em vez do outro estar ouvindo para entender, não. Está ouvindo para ver o que vai responder para atacar. O ringue está formado. E começam a puxar dos baús imaginários, né? Porque lá em 1984, quando você diz, e não vai ficar resolvido. Então a gente não viver de passado, né? Vive de um passado ruim. Hoje o nome é presente de Deus. Então a gente tirar as amarras, né? Perdoar, ver a indulgência. Então o local, com grande necessidade de viver a caridade é dentro de casa. Lá é fundamental, é o local mais difícil, mas o mais necessário, para que a gente possa levar essas relações da melhor forma possível. Entender que hora o outro precisa ficar um pouco quieto, calado, a gente também, né? Um tempo sozinho, muitas vezes, amigos, ter amigos para poder compartilhar. E essas situações minúsculas, mas que vai fazendo um restabelecimento daquela relação, no respeito da individualidade do outro. São desafios para todos nós. E certamente que a vida vai nos colocando em situações para o nosso aprendizado, né? E aqueles que estão à nossa volta são verdadeiras cartas, telegramas que nós mandamos para nós mesmos, né, no passado, se não nessa vida, lá na outra, né? Mas que são formas de nós resolvermos umas questões internas. Porque vida é relacionamento. A gente se relaciona o tempo todo com o nosso corpo. A gente se relaciona com os nossos pensamentos. A gente se relaciona com Deus nas nossas orações e com as pessoas. E o relacionamento afetivo sexual de todos é o que mais acaba nos expondo às nossas próprias fragilidades, não é mesmo isso? Sim, porque a lei é lei de sociedade. Não tem como, né? Muitas pessoas atualmente falam, mas eu vou me recolher porque o mundo está tão difícil. Interessante que estuda tanto no centro que é a lei de progresso. E às vezes quando chega, né, nas suas relações, fala, mas eu não quero ter contato, às vezes teve alguma frustração com o relacionamento, eu não quero mais me envolver com ninguém, e se isola. E a solidão é péssima companheira. Então a gente precisa, como você trouxe, essa lei de sociedade,
estar junto com o outro, mas lembrando que esse outro tem defeitos também, assim como nós temos os defeitos, né? Então, tendo essa consciência, eu não exijo do outro tanto que eu quero que ele mude, mas talvez amá-lo do jeito que ele é. E muitas vezes sou eu é que tenho que mudar em relação àquela criatura, porque eu sabia como era aquela história, aquela situação. Muitas vezes o outro com o qual nós convivemos no dia a dia funciona como um espelho da nossa própria alma. Acaba tendo reações porque nós temos alguns procedimentos e nós não nos percebemos nisso. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E só nos incomoda o que eu tenho dentro de mim que eu vejo no outro. Olha que coisa interessante. Eu tenho, aí eu vejo, e aquilo me incomoda. É sempre se perguntar, por que isso que a pessoa faz me incomoda tanto? Né? A questão do ciúme, me incomoda, o fulano tem esse comportamento, isso me incomoda. Se perguntar, por que eu me incomodo? Né? De que maneira eu estou tão frágil? Por que eu não estou me amando? Tanto não estou me amando que eu acho que o outro não é capaz de me amar. Então, esse olhar, né, como você trouxe, de um espelho, aquela criatura vai nos chamar a atenção. Por que o que está no outro está me incomodando? Porque tem algo em mim. Se não tem em mim, aquilo não me incomoda, aquilo passa. E há uma maturidade espiritual que é particular, que cada um tem. Então a gente sempre, voltando ao Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho nos recomenda a nos avaliar, a nos conhecer, são essas questões, né? Por que isso me perturba tanto? O que o outro faz? Porque às vezes a gente é conivente, Yasmin. No relacionamento, né, no mínimo, às vezes é 50% para cada um. O outro faz porque às vezes eu alimento aquele comportamento do qual o outro faz. E vai ali uma retroalimentação, a gente chama uma homeostase, ou seja, um equilíbrio, embora um equilíbrio doentio e complicado, patológico, né? Então, se o outro sempre é nervoso, grita, e eu sou sempre, não falo nunca nada, tem algo. Tem alguns momentos que eu não posso compreender, conversar, falar, e é aquela situação. Então, em que instantes eu estou sendo conivente com aquela história do qual está acontecendo? Mas tem algo dentro de mim que vai fazer essa conexão. É muito interessante nós pensarmos a respeito disso e começarmos a nos avaliar dentro desses processos de relacionamento. Agora, com certeza, há sempre uma influência espiritual boa ou negativa, porque nós estamos imersos no mundo espiritual. O mundo espiritual não é lá e nós aqui no mundo material, é aqui junto e misturado. E falam-nos os benfeitores, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, os espíritos influenciam a nossa vida? Eles respondem, as mais das vezes são eles que vos dirigem. Então vamos falar um pouquinho das influências espirituais, porque às vezes a gente está chegando dentro de casa, a gente está ótimo, a gente chega em casa, fica nervoso, fica impaciente, a gente às vezes suporta bem os defeitos lá fora das pessoas, mas dentro de casa a gente fica pavio curto. Isso pode ser uma influência espiritual? Pode, Yasmin. Daí quando nós começamos essa fala anteriormente, referente ao culto no lar. No livro Os Mensageiros, né, André Luiz, numa visita à terra junto com o benfeitor, ele vê numa casa em que foi feito o culto no lar. Logo depois do culto, André e o benfeitor saem à varanda e observa que está se armando uma grande tempestade. E ele vê que existem espíritos que andam pela rua e querem entrar para dentro das casas, mas não conseguem adentrar aquela casa onde foi feito o culto no lar. Mas nas outras, os espíritos entravam. Então, como você falou, o mundo espiritual não está lá. Eles estão entre nós, né? Se entrelaçam. Então, o culto no lar vai fazer um amparo para a residência. Agora, também não adianta eu fazer o culto no lar para que a atmosfera da minha casa seja elevada e daqui a pouco eu estou vendo filme de terror, né? Guerras, discussões, gritando, que aí ao mesmo tempo eu limpei e daqui a pouco eu mesmo vou lá e acabo desvirtuando aquela situação. Mas se observa também a situação com os filhos, crianças que às vezes não conseguem dormir, o chamado terror noturno, né? As influenciações, brigas que se iniciam. Quando termina a briga, você fala assim, mas por que eu comecei a brigar? Não sei, nem as pessoas sabem por que começaram a brigar. Então as influenciações chegam. É você estar ali numa conversa e vir a sua cabeça, vai lá, ele está pensando que está falando com quem?
Então são essas sutilidades que a gente vai vendo a situação da influência. E quando a gente casa, né, ou estar junto, não é só com o outro. Nós acabamos nos envolvendo com a família do outro e os companheiros desencarnados que não gostam do outro também vai tudo junto para casa, assim como os meus também vão para ali. Então é uma sociedade não só de encarnados, mas de desencarnados também. Então, da gente primar por essa possibilidade dessa asepsia do ambiente familiar, né? Do culto no lar, mas do que a gente faz, o ver a televisão antes de dormir no quarto, qual o tipo de programação que eu estou vendo, as crianças que precisam estar ligadas à evangelização e o pensamento elevado, o respeito a si e ao outro, porque as influências se dão a todo instante. Olha, e a Julieta está falando agora, lembrando da TV, eu fico lembrando da internet e da facilidade que a internet nos traz de entrar em contato com sites de perversão sexual, que às vezes as pessoas não saem para esses atos de perversão, mas trazem toda essa emanação, e eu falo porque às vezes no atendimento fraterno na casa espírita, outros companheiros que me procuram para conversar, eles relatam isso, que criam-se vícios, e depois há toda uma percepção de entidades que se aproveitam desses vícios e que a pessoa às vezes quer sair e tem dificuldades, porque as entidades ficam ali perseguindo, e há toda uma necessidade de um trabalho até de desobsessão na casa espírita, e isso nos traz um constrangimento, confessar a você, uma compaixão muito grande, porque são pessoas que acabam sendo presas em amarras, que depois têm dificuldades imensas de sair, e às vezes a própria família se desarticula muito com isso, né? Muito, Yasmin. E a pessoa acha que porque está no mundo virtual não faz as vinculações. Muitos até colocam, mas isso não é traição. Quando nós sabemos que o idioma universal é o pensamento. Então, se eu estou dentro da minha casa, né, o companheiro, a companheira está dormindo, mas eu estou no computador, às vezes falando com alguém que está no Japão. Naquele instante eu estou conectado, porque a conexão é por pensamento. E a gente nunca está só, como você trouxe. São situações muito difíceis, do qual vem acontecendo. E a maioria das criaturas achando, porque é o mundo virtual, não é real, né, que aquilo não se concretiza, mas vai se modificando. Quantos casais se separam? Tivemos um jovem que se envolveu através desses sites de relacionamento, ficou apaixonada pela jovem do qual ele se comunicava. Quando ele foi ao encontro, não era uma jovem, já era um homem com mais de 50 anos. E aquele jovenzinho, ainda na sua identidade sexual, se restabelecendo, se fortalecendo, tivemos complicações sérias. Quase que esse menino foi pelo caminho equivocado do suicídio. Então a gente precisa ver, né? Às vezes eu não abro a minha porta física da casa, mas quando eu abro através da internet, eu trago o mundo para dentro de casa. E as vinculações se estabelecem. Muito agora ligado ao campo da sexualidade. Bastante. É algo silencioso e, como você falou, vai se enraizando. Para você ter uma ideia, a Santa Casa de Misericórdia, né, no Rio de Janeiro, que já tem um ambulatório para as viciações ligado à área da internet, né, os problemas virtuais, com jogos, várias situações que vão se aprofundando. Então, é um caminho fantástico, né, que a internet, hoje em dia, é um veículo maravilhoso. Mas, como tudo é neutro, vai do uso do qual eu vou fazer. E as pessoas começam a ter parceiros virtuais. Então, tem o marido, tem a esposa, mas tem alguém com o qual se relaciona no mundo virtual. E ali no mundo virtual, qualquer um pode ser tudo de bom, né? Uma fantasia, como eu te falei, esse envolvimento de fantasia que a gente vai fazendo ligado ao amor e à sexualidade, sem o respeito mútuo, sem a educação necessária, sem o controle devido. A sexualidade pode ser uma porta para sérias patologias da alma, porque nos envolve, porque nos dá prazer. Muitas vezes, nem que seja só aquele prazer momentâneo, que depois vai me trazer ansiedade, né? uma insatisfação. Em função disso é que acaba um processo de viciação. E depois é bastante difícil. Não é impossível, natural, né? Com tratamento
espiritual, tratamento profissional, aquela criatura vai, mas requer força, vontade, que a gente tem que pegar e se modificar, porque nós caminhamos para o melhor, né? Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala lindamente sobre a lei do amor, e ele fala que na origem do homem ele só tem instinto, mas avançado e corrompido ele tem sensações, e instruído e purificado ele tem emoções. Então tem hora que a gente oscila e usa a sexualidade de forma muito primitiva, quando a gente precisa usar a sexualidade, né? Mas de forma mais evoluída, com amor, com sentimento, com carinho, que faz a pessoa ficar feliz, né? Alegre, o olho brilhando, nesta alegria das relações que se estabelecem. Nós precisamos tomar uma atitude realmente assim para a nossa felicidade, para a construção da nossa felicidade. Tudo o que nos induz a um vício, tudo o que nos leva a sermos vampirizados ou vampirizarmos os outros, porque quando não há em realidade amor, nós estamos apenas sugando o outro. Tudo isso nós precisamos disso abrir mão, a fim de conquistarmos a felicidade. Não é fácil muitas vezes nós abrirmos mão, porque além dos vícios que nós temos, há as entidades que querem continuar se locupletando desses nossos atos. Então, vamos orar muito, pedir socorro também à casa espírita, ao especialista, e vamos renovar a nossa vida, porque isso vai ser necessário. E Deus nos quer cada dia mais saudáveis e mais felizes. E eu peço agora suas palavras finais, Odileia. Amei conversar com você, foi muito bom. Eu tenho certeza que você gostou também, né? Minha amiga, meu amigo, que estão aí participando juntinho da gente. Yasmin, agradeço muito a TV Nova Luz, essas pessoas maravilhosas, essa equipe fantástica, você pela sua oportunidade de trabalho. Indico aos companheiros o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O livro Sexo e Consciência, onde Divaldo traz para nós tantos recados maravilhosos. E o principal é o Evangelho, companheiros. Não só o Evangelho no culto no lar, mas o Evangelho no coração. Porque a partir do momento que a gente vive realmente a lei de amor, que a gente se coloca diante disso, tudo na nossa vida se equilibra e fica melhor. Obrigada, viu, Odileia? Eu agradeço. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.